mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia encumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Dispor minhas fraquezas, defeitos e falhas não vão esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Toma o luto em festa, a vergonha em glória, traz belezas às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, vai de ossos soldado, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Toma um luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza das cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida a um sepulcro, vai de ossos soldado, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Aleluia. Que bom que você está conosco no canal da Igreja Batista Marapendi no YouTube. Nós estamos aqui agora para trazer a reflexão, a mensagem, e que esperamos que esta mensagem alcance o seu coração, bem como também a da sua família. E nós estamos aqui, então, pensando hoje numa temática um pouco
mais densa. E eu quero que você preste bastante atenção ao longo da exposição para que nada fique para trás, nem tampouco nada fique perdido pelo caminho. Nosso objetivo hoje é falar, então, um pouco sobre essa distinção que parece existir entre você ficar com os rudimentos da fé ou com aquilo que é o básico da fé, o beabá da fé cristã, ou mergulhar na direção de uma profundidade no conhecimento de Deus, da experiência com Deus, daquilo que nos faz, então, ou deveria nos fazer, motivar a sempre buscar mais a parte de Deus, seja em termos de experiência com Ele, seja em termos de conhecimento dele. Essa mensagem nasce a partir de uma aula. Encerrou ontem. Ontem, né? Ontem, no dia que eu estou gravando aqui, foi ontem, tá? Para você que estava me vendo, não foi ontem. Mas no dia que eu estou gravando, foi ontem. E encerrou um ciclo do semestre nas aulas de doutorado em literatura, que o professor João César de Castro Rocha dá como professor da UERJ, e ele foi dedicar o seu tempo para falar sobre Mimesis, uma obra, a principal obra de Erich Auerbach, o importante crítico literário alemão. E, nesse sentido, eu fui lá ver, porque esse é um autor que perpassa a minha formação na pós-graduação, e eu fui lá e participei, perguntei se podia, né? E ele autorizou, e eu agradeci muito ele por isso, e participei desse ciclo, então, dessas aulas, como um aluno ouvinte. E o que me chamou a atenção agora nesse último encontro foi que, quando parece que Auerbach, então, chega à conclusão que o realismo foi atingido, né? Porque ele vai falando sobre o realismo, como é que foi viabilizado a construção do realismo na literatura ocidental. Quando isso é atingido em Émile Zola e também nos autores russos, como Dostoiévski, Tolstói, entre outros, quando chega nesse estágio, nesse ponto, parece que há, então, uma separação, uma mudança, e o público parece não querer mais ter tanto acesso à literatura produzida e que abordava, então, a questão do realismo. Parece que o público, segundo Auerbach, se tornou um pouco mais, e essa palavra não é dele, mas o sentido que está ali é um pouco mais frívolo, né? A ideia de que estava mais voltado para uma questão estética, de apreciação sensorial tão somente, mas não mais na abordagem da realidade, né? Ele até aborda a dificuldade que Zola teve com o livro O Germinal, que eu aconselho você a fazer a leitura, é de uma atualidade incrível, e quando ele faz da dedicação, ele diz que Zola teve muita dificuldade, porque ele não tratou o povo de modo caricato, mas tratou o povo como alguém ou um grupo com um potencial transformador, com potencial para mudar a sua realidade. E isso trouxe dificuldade para os leitores na recepção, então, da obra de Zola, especialmente do livro O Germinal. Então, eu queria pensar com você, e aí, a partir... Eu estava ouvindo essa aula, né? O pastor Novaes estava lá também nesse dia, e ele estava conversando com ele, né, no final, dizendo que, poxa, parece que quando você atinge uma maturidade como pregador, como pastor, como hermeneuta bíblico, como intérprete da Bíblia, parece quando você chega nesse momento em que as coisas se aclaram para você, a consciência se expande, tanto na absorção da realidade, daquilo que está à nossa volta, da leitura
das filigranas e daquilo que não está tão evidente, como também na percepção do que é a graça de Jesus e do que tange e motiva esta graça, que é a graça de Jesus. Quando nós chegamos nesse estágio, parece que, em vez de ser um momento em que o povo vai melhor aproveitar, então, a colheita, parece que o efeito é reverso, como o Orban fala a respeito do realismo. A sensação que dá é que as pessoas querem um tipo de vida cristã que as mantenha sempre na maternidade. Acham que a igreja é uma grande creche, para sempre uma creche espiritual, não querendo valorizar uma postura um pouco mais autônoma em relação à vida e também uma postura um pouco mais autônoma na própria leitura da Bíblia. Então, as pessoas parecem que gostam de ficar acomodadas num plano em que as coisas são dadas e passadas como elas querem receber, ou, de alguma forma, como elas preferem não serem provocadas. É um contrassenso, mas é o que existe. O que é que então, eu identifico na Bíblia, eu quero ler para você duas passagens muito interessantes. Vou fazer um breve comentário sobre elas e vou tirar algumas lições para nós, tá bom? A primeira delas está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, e diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então, veja, o que o apóstolo, ou melhor, a comunidade petrina está fazendo aqui, ou aquele que escreveu 1 Pedro, como vocês quiserem pensar. O que importa para mim é a mensagem que está grafada para nós aqui. O que está dizendo aqui, o autor está dizendo, não é que nós tenhamos que ser RNs, recém-nascidos para sempre. Ele está dizendo e observando e lembrando de como é a postura de um recém-nascido na busca pelo leite da sua mãe, que esta busca, que esse desejo, que esse movimento que não consegue ser parado, que isso deve ser uma constante, a busca deve ser uma constante na vida do cristão e da cristã. Ele não está falando aqui para você ser sempre um bebezinho recém-nascido. Até mesmo porque o apóstolo Paulo em Gálatas vai dizer até que Cristo seja formado em vós. A ideia ali é justamente a ideia de uma gestação que vai caminhando para a maturidade. No caso, a figura é da gestação da gravidez, mas isso se aplica a nós como seres humanos, sejamos juniores, adolescentes, adultos ou idosos, isso se aplica a nós. Qual é o tamanho de Jesus em nós? Jesus continua sendo um bebê da manjedoura? Ou Jesus cresceu? Será que nós temos posturas como cristãos e cristãs que dignificam o nome de Jesus? Será que as nossas pautas são as pautas de Jesus? Será que a nossa agenda é a agenda de Jesus? Ou será que nós estamos trilhando outros possíveis caminhos? Ou quem sabe deixando de lado coisas importantes para Jesus, porque nós simplesmente insistimos em ser eternos recém-nascidos da fé. Então, o texto aqui está dizendo da busca. Não está falando para que a gente seja sempre a mesma coisa. A caminhada cristã é uma caminhada para a maturidade. Não é para a infantilidade.
Mas está um outro texto também que eu quero lembrar e aí tirar as lições para a gente aqui. Fala de apóstolo Paulo se dirigindo na sua primeira carta aos Coríntios, e ele vai dizer uma palavra que é um pouco dura, e lembrando aqui que a igreja de Corinto é uma igreja que tem no texto bíblico a maior concentração, pelo menos a maior listagem dos dons espirituais, mas também era uma igreja muito carnal. Não sei se as igrejas da Galácia eram mais carnais do que a igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto, isso é um fato, era uma igreja muito carnal. E parece que os dons espirituais, então, eram usados, né? E Paulo deixa isso bem claro no capítulo 12, 13 e 14, 1 Coríntios. Os dons espirituais eram usados como elementos de status eclesiástico, status perante o grupo religioso, e não como serviço, como capacitações que Deus deu a cada pessoa que crê em Jesus para servir a sua igreja, e servir a missão da igreja, e servir este mundo em nome da igreja, em nome também de Jesus. Simplesmente isso não está no escopo desta abordagem da igreja de Corinto, porque parece-me que, pela leitura da carta e das duas cartas, que é uma igreja que se voltou, em parte, para si mesma. E ele vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Não falei a vocês como pneumáticos, que é a ideia de espiritual, que vem do espírito, mas falei como carnais, sárquicos. Sax é a palavra para carne aqui, que não tem a ver com corpo. Corpo é soma no grego. Sax é a ideia de valores contrários ao reino de Deus. Valores que se obstaculam o caminhar do que Deus quer fazer, que tentam protelar a ação de Deus ou desviar a ação de Deus para que ela não aconteça. E falei como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele teve que tentar fazer entender. Eu me lembro daquele filme Filadélfia, quando o Tom Hanks vai ao advogado, se não me falha a memória, o advogado era o Denzel Washington, né? Se não me falha a memória. E ele chega no advogado para falar a sua causa, expressar o seu problema, e aí o advogado fala assim, me explique o que você vai dizer, como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade, para que fique bem claro o que você vai dizer, para que eu entenda realmente o que você está dizendo. Nunca mais esqueci dessa cena, daquele filme que era tão chocante, né, tão marcante. Então, veja, meu querido e querida, Paulo está dizendo aqui que ele queria falar com essa igreja de Corinto como pessoas maduras, como pessoas que tivessem, então, uma capacidade, um discernimento espiritual capaz de ouvi-lo. Mas simplesmente ele não conseguiu fazer isso porque essa igreja era uma igreja de crianças na fé, e que insistiam em continuar a serem crianças. Não há nada de mal em ser criança, o reino de Deus é um reino que o paradigma é ser como criança. O que há de mal é quando adultos querem se comportar como se fossem crianças. E que rejeitam o alimento sólido e que querem continuar no leite. Meu querido e querida, se você continuar no leite, você nunca vai experimentar uma feijoada. Você nunca vai experimentar uma lasanha bolonhesa. Você nunca vai experimentar um sashimi de salmão.
você nunca vai experimentar um churrasco de picanha. Nunca vai comer arroz à piemontês, como dizem em Minas. Como é que insiste, então, em continuar com o leite? Esta é a questão. E Paulo está falando, olha, eu tinha tantas coisas para dizer para vocês. Tantas coisas que Deus me fez ver, me fez entender. A minha consciência expandiu naquele bendito dia que eu tive um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Bendita a hora que eu caí do meu cavalo, para poder a minha mente se abrir, os meus olhos se abrirem e eu poder compreender as grandezas a respeito de Deus. Não é Paulo que escreve Romanos 11, dizendo, ó, profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Tamanha era a sua estupefetação com aquilo que Deus é e com tudo aquilo que nós podemos conhecer a partir dele. Mas o fato é que parece que quanto mais denso, então, há menos pessoas para ouvir. Parece que o cristianismo está fadado a ser uma grande creche, um grande berçário. E por quê? Já falei aqui que tem uma questão de acomodação. As pessoas querem continuar, não querem ser levadas a pensar, não querem ser levadas a serem confrontadas com o ensino bíblico. Elas querem continuar naquele reme-reme que elas receberam um dia quando entraram na igreja, naquela escola dominical, que era ainda uma escola para iniciantes, para as crianças da fé. E elas não querem dar os saltos de conhecimento do que é a graça de Deus, do que é a Bíblia. Simplesmente ficam parados naquilo que receberam. Há uma acomodação. A acomodação é muito bom. Não preciso pensar, não preciso ser confrontado com nada. Sigo a minha vida como ela é. Logicamente que, se eu vou para o grau da maturidade, eu assumo a minha liberdade. E, ao assumir a minha liberdade, eu trago um problema para mim, que é justamente o acúmulo das crises. Por quê? Porque a liberdade envolve decisões. E cada decisão que eu e você temos que tomar, isso envolve também, faz com que a gente tenha uma certa crise. Dependendo do tamanho da decisão, a crise é maior ou menor. Mas nós vamos passar por crises. Mas parece que boa parte da igreja quer uma nova cadeia para se prender, quer uma nova algema para ser acorrentado, de tal modo que não haja liberdade, e, portanto, que não haja crise. E sem crise, meu querido, não há crescimento. Não tem jeito. Minha irmã querida, se você não passar por crises, você não irá amadurecer, nem emocionalmente, e muito menos ainda espiritualmente. Por isso que parte da igreja brasileira, parte de boa das comunidades do meio evangélico que estão por aí, oscila entre duas coisas. Ora, entre uma doutrinação muito rígida, em que as pessoas são proibidas de pensar, de questionar, e cabe a elas tão somente receber, acolher aquilo que lhes é passado, ou elas partem para uma outra vibe. Qual que é? A da mística. Não pensam e reputam a Deus tudo o que acontece. Pedem a Deus para que Deus faça as coisas. Fala com Deus para que Deus... Pergunta a Deus qualquer coisa. Qualquer coisa.
Saio de casa de tênis, All-Star, de Crocs ou de sapato social? Deus, qual é o calçado que eu devo usar? Isso pode ser espiritual para algumas pessoas, mas, na verdade, isso nada mais reflete do que uma imaturidade emocional e espiritual, principalmente. Não porque você não possa perguntar isso para Deus, mas o fato de você perguntar isso para Deus mostra quão infantil você é na relação com Ele. O fato é que, quando nós amadurecemos, nós então temos que optar pela... Ou seja, não é nem optar, recai sobre nós a questão da responsabilidade. Eu agora já não atribuo mais a Deus as coisas boas e ruins que me acontecem, sabendo que coisas boas podem chegar a mim através de uma ação de Deus, de uma intervenção divina. Eu não descreio disso. Mas acreditar a Deus absolutamente tudo, eu agora passo a assumir a minha responsabilidade. Aquela coisa não deu certo porque eu fiz de um jeito que não foi o melhor. Aquela outra coisa teve a consequência tal porque eu resolvi agir daquele jeito e aí não teve a melhor consequência. Eu confesso a vocês, né, logicamente, que aonde não há esse emprego para a autonomia, né, esse ensino para a maturidade cristã, logicamente que entre as criancinhas da fé que ficam na comunidade, acaba tendo ou sendo alvo de uma manipulação cada vez mais fácil. Né? Isso interessa a quem, meu querido, minha querida? Eu pastoreio pessoas que são crianças da fé, porque se converteram há pouco tempo, porque estão iniciando a sua caminhada com Jesus. Mas eu me recuso a exercer um ministério que mantenha as pessoas como recém-nascidas de Jesus. É por isso que eu trabalho para que as pessoas elas tenham a possibilidade de abrir os seus olhos para a realidade. É por isso que eu preparo as mensagens segundo a densidade que Deus me deu e às vezes não consigo nem explicar direito o que está passando no meu coração, na minha cabeça, naquela hora. Mas eu tento ser o mais fiel possível à clara visão que Deus me deu. Há um versículo que é um dos lemas da minha vida: eu procuro não ser desobediente à visão celestial que Deus me deu. E há uma outra coisa que é importante. Eu procuro sempre seguir a minha consciência. Eu estou usando uma Bíblia hoje aqui, que é uma Bíblia que... Essa Bíblia aqui, ó. Tá? É uma Bíblia que eu tenho há muitos anos. Um querido pastor me vendeu ela, né? Trouxe lá da Sociedade Bíblica do Brasil, eu encomendei com ele, ele me trouxe. E estou revendo alguns esboços que estão anotados nessa Bíblia. Né? E, logicamente, meu querido, assim, tem coisas que eu anotei aqui que eu tenho vergonha do que eu pensei em certo momento. Né? Mas posso dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que o que foi falado naquele momento, isso deve ter aí mais ou menos uns 15 anos, por aí, ou até um pouquinho mais. O que foi falado de toda a minha, e com toda a minha consciência. Não foi falado a partir de uma manipulação da consciência,
nem a minha, nem a de outrem. Eu simplesmente falei segundo a minha consciência. E conforme a consciência vai se ampliando, porque, meu querido e querida, quanto mais você conhece Deus, quanto mais você conhece da Bíblia, a consciência vai expandindo. Se a sua consciência vai fechando, tem alguma coisa errada, tanto na sua conexão com Deus, como também na sua forma de ler as páginas da Bíblia. Talvez você esteja como aquele eunuco lá de Candace, rainha da Etiópia, que lia, e que Filipe, o diácono, perguntou para ele assim: entendes o que lês? E ele fala: não, e não tem ninguém para me explicar. Então, pode ser que o seu caso seja um caso como este. Mas veja, a consciência vai se expandindo. E ela vai se expandindo, revelando que você está amadurecendo na sua caminhada com Deus, na sua fé, deixando os rudimentos da fé para uma profundidade na relação com Deus. Deixando a piscininha, aquela de plástico pequenininha, para uma criança de 1 aninho, de 1 ano e meio brincar, você põe lá um palmo de água para brincar na varanda, que a piscininha é redondinha, e está indo agora fazer mergulho em águas profundas, com um equipamento próprio para isso. É isso, meu querido. Tem gente que se acostumou e gostou de ficar na piscininha. E nem é a piscininha amor, como diria eu, a turma. É a piscininha de plástico, aquela pequenininha. E nós temos um marzão de Deus à nossa frente, com uma profundidade enorme para a gente mergulhar. E as pessoas estão perdendo isso. Saiba você que ninguém precisa, eu falo isso aqui na igreja, se tem alguma coisa que eu falei que você não concorda, você não precisa simplesmente aceitar e concordar com tudo que eu digo, né? Porque eu falo segundo a consciência que eu tenho de Deus e da Bíblia. Mas o que não pode acontecer é você duvidar de que eu estou sendo honesto naquela forma, né, de me expressar. Então, eu acho interessante que esse movimento que a Auerbach, no campo da literatura, mapeou na sua obra Mimesis, é um movimento que também é replicado hoje em dia, como as pessoas que frequentam a igreja. Quando um pastor, invariavelmente, eu conversei com alguns já, quando um pastor atinge a sua maturidade espiritual, quando a sua consciência se expandiu, está quase virando um Brainiac, aquele personagem das histórias em quadrinhos do DC Comics, né? Quando a consciência desse pastor se expandiu, e quando agora os textos bíblicos se tornam densos, não mais uma fórmula ou reduzidos a fórmulas de moralidade das mais rasteiras, serem instrumentalizados para isso. Quando esse pastor adquire então essa consciência, parece que as pessoas não estão prontas para ouvi-lo ou não querem mais ouvi-lo. Querem o pastor lá de trás, que falava, segundo a consciência de então, que não era tão profunda, o pastor do início do ministério, que ainda, por mais estudado que seja,
está um pouco cru, um pouco raso, mas querem aquele tipo de palavra, de mensagem, porque gera acomodação, porque mantém como recém-nascidos, porque não provoca reflexão nem caminhada maior com Deus. Meu querido e querida, é triste constatar isso. E este é o contrassenso que nós temos na ligação com o púlpito. Quanto mais denso, menos pessoas querem ouvir este ou aquela, este pregador ou aquela pregadora. Vamos orar? E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com a Igreja Batista Marapendi, com aqueles que nos assistem e com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, paz e bem.